capítulo de número 4, versículo de número 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 7. Enquanto a amada igreja do Senhor está abrindo as suas Bíblias, sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa casa mais uma vez, podendo adorar a Jesus e cooperar no ministério da palavra. Deus em Cristo vem abençoar a vida desta igreja, desta amada igreja, a vida do pastor desta igreja, o pastor Vanderlei, que é um amigo, mentor, mestre, professor. Deus o abençoe, meu chefe. Ao senhor, a irmã Milka, este casal abençoado, a sua família, a irmã Beth, foi canal de Deus para nós estarmos aqui, meu muito obrigado. Deus abençoe esta serva dele, continue dando muitas vitórias à vida da tua filha, ao corpo de obreiros, em especial a vida do meu pai espiritual, o pastor Fernando. Deus abençoe todos que aqui estão presentes. A minha mãe está comigo, né, mãezinha? O Hélice saiu lá de Guarapari e falou: vou estar lá, veio mesmo. Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos para a Bíblia, meus amados. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Os irmãos encontraram? Diz assim o texto: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Muito obrigado. O texto que nós tomamos por base nesta manhã, na segunda carta que Paulo escreve aos irmãos de Corinto, no capítulo 4, versículo 7. Paulo mostra que há vasos de barro, que dentro destes vasos existe um tesouro, e este tesouro tem a finalidade de mostrar a excelência do poder de Deus e não nosso. Claro que estamos falando do apóstolo Paulo. Paulo, desde Atos, capítulo de número 9, em que ele se encontra pessoalmente com Cristo. Cristo se revela para ele, em que ele está caído no chão e perguntando quem era este que havia o feito cair. E o Senhor se revela para ele dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E este homem, ele vai para uma rua chamada direita, próximo a Damasco. Neste lugar, ele recebe a imposição de mãos de um irmão da igreja chamado Ananias. E a partir de então, Paulo se torna um grande evangelista, missionário, pregador, apóstolo. Este homem começa a desbravar, sendo ele o bandeirante do evangelho, carregando a bandeira do evangelho de Cristo em todos os lugares pela qual ele passava. Este homem se torna, portanto, um homem de muitas revelações, dado, claro, a sua ligação com uma pessoa bendita do Cristo, por ele estar ligado intimamente com Cristo Jesus, por ele estar em uma intimidade grande com Cristo Jesus, ele se torna um homem de revelações. E é por isto
que ele escreve na sua segunda carta aos irmãos de Corinto, dizendo que ele conheceu um homem que, se no corpo não sabe, se fora do corpo também não sabe, mas foi elevado até o terceiro céus, e lá viu coisas inefáveis que aos homens não é lícito contar. Claro que Paulo não diz de modo direto a respeito da sua pessoa, mas ele referia a si próprio para dizer das revelações com que ele recebe. Estas revelações, elas se transformaram em cartas em que Paulo dirige ao seio da igreja para sanar as necessidades que havia na igreja de Deus. Estas revelações que se transformam em cartas têm pelo menos 3 finalidades. A primeira, exortar; a segunda, consolar; e a terceira, edificar a igreja do Senhor. A primeira carta com que Paulo escreve aos irmãos de Corinto, Paulo a escreve para defender e também para exortar, claro, para mostrar aos irmãos como deveria ser utilizado os dons espirituais no meio da igreja, a fim de trazer a esta igreja uma conciliação no seu culto litúrgico e também mostrar para esta igreja a necessidade de estar intimamente ligado a Cristo. A segunda carta com que Paulo escreve, ele está fazendo uma retratação, porque na primeira carta com que ele escreve, há uma citação de Paulo dizendo a alguém que era necessário excluí-lo do meio da igreja por causa da sua profanação em pecar, trazendo sobre a esposa do seu pai, se deitando com a mesma. E Paulo diz que era necessário excluir este, mas agora na segunda carta Paulo diz que é necessário trazer a reclusão a este, incluí-lo, trazê-lo para perto, para que a igreja não caia nas ações do diabo com seus ardis de acusação. E Paulo, no capítulo de número 4, no versículo de número 7, ele reconhece isto, quando ele diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo, quando está falando a respeito de vasos de barro, ele usa esta expressão que no grego é vasos de argila. A argila, o barro, é um material muito frágil, e Paulo, quando olha para a igreja de Deus, quando ele olha para si, ele percebe que ele e a igreja do Senhor é comparada a um vaso de barro ou vaso de argila, por causa da sua fragilidade, por causa do material com que se é feito. Paulo reconhece, e assim ele categoriza tanto a ele quanto aos crentes que estão lhe ouvindo por intermédio desta carta. Paulo diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro ou vasos de argila. Este tem em mente esta necessidade de trazer uma retratação para que os crentes entendam que eles são comparados a vasos de barro. E é por isto que ele corrobora ao seu filho na fé, chamado Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, versículo de número 20 e 21, dizendo que em uma casa muito grande há muitos vasos dentro dela, vasos de ouro, vasos de prata e vasos de barro. Há vasos de honra e vasos de desonra. Os vasos de barro, assim como ouro e prata, comparados aos vasos de honra. Paulo ainda tem em mente o que o próprio Cristo falou a respeito da sua pessoa, quando ele estava dentro da casa da rua chamada direita, e o Senhor veio a Ananias dizendo: vai até a rua chamada direita, porque lá tem um homem que está orando tem 3 dias, e ele jejua 3 dias, e você vai para lá
E de repente Ananias faz a pergunta: Senhor, mas de muito eu ouvi falar a respeito deste homem. Ele tem cartas do sumo sacerdote para aqui mandar matar e prender a todos os que professam no teu nome. Mas a palavra de Jesus para Ananias foi: vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Um vaso escolhido. Só que é interessante que Paulo está utilizando esta expressão para mostrar a respeito da sua fragilidade e para mostrar que no vaso de barro existe a fragilidade com que a argila é elaborada para ser um vaso. Paulo tem em sua própria mente que a fragilidade, às vezes, é muito aparente aos olhos de quem se vê, por ser comparado a um vaso de barro. E é por isto que ele não nega a sua fragilidade. E ele escreve aos irmãos de Roma dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta condenação? Porque o bem que eu quero fazer eu não o faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço continuamente. Quem poderá me livrar do corpo desta condenação? Paulo está mostrando a fragilidade do material da sua própria carne comparado a um vaso de argila. E claro que ele ainda corrobora quando ele está falando e revelando aos irmãos que ele recebe revelações tais, e por causa destas revelações o Senhor coloca um espinho na sua carne para que ele não se exalte. E ele faz a oração: retira de mim este espinho na carne. Por 3 vezes, mas por 3 vezes há uma palavra que se revela para ele dizendo: Paulo, Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O Senhor estava mostrando para Paulo que por mais que ele seja fraco, por mais que ele seja frágil, a graça de Deus ainda o envolve e diz a ele: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo está reconhecendo a fragilidade do material, mas ele ainda diz que dentro deste material fraco tem-se um tesouro precioso. O próprio Deus é aquele que resolve colocar a preciosidade dentro da fragilidade, dentro da fraqueza, dentro da fragilidade. O próprio Deus resolveu colocar um tesouro precioso. E qual é o fim? Qual é a finalidade? É de mostrar que a excelência do poder é dele, que resolve colocar dentro da fraqueza a graça, a preciosidade, o tesouro, para que quem olhe perceba: mas como pode? É tão fraco, é tão frágil, é tão fraca. Se a gente bater, quebra, mas parece que ele carrega uma coisa preciosa. Aleluia. É por isso que o teu inimigo quer arrancar esta preciosidade dentro de você, porque você é fraco, mas ainda tem coisa preciosa aí dentro. Você é frágil, mas ainda tem coisa preciosa aí dentro. Mas o Todo-Poderoso está falando para você aqui hoje: você é fraco, mas a minha graça te basta. Você é frágil, mas a minha graça. Iragamaia chora macalabaia. Iramagaia. Claro que quando nós estamos falando a respeito de vasos de barro, vasos de argila, nós temos sempre em mente aquilo que Deus fala com o profeta Jeremias, capítulo 18 do livro que leva seu nome,
Deus vem ao profeta e diz: Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Versículo de número 2, Jeremias diz: e desci à casa do oleiro. Este descer de Jeremias não é apenas um descer espiritual, é um descer literal. Pois aonde Jeremias está em Anatote, entre os filhos de Anate, entre os filhos comparados à pequena aldeia de Anate, deusa da guerra, entre os filhos de Benjamim, Jeremias tem que descer até a casa do oleiro. A casa do oleiro, de modo geográfico, dentro da cidade de Jerusalém, estava na parte sul do lugar. Então, Jeremias tem que descer literalmente a casa do oleiro. Ele tem que sair de Anatote e ele tem que descer até a casa do oleiro. Só que quando ele desce à casa do oleiro, Deus o convida para lá ouvir a sua palavra através do trabalhar do oleiro. Mas claro que quando nós estamos falando a respeito do oleiro, olaria, barro de argila, nós precisamos sempre ter em mente o que Deus está falando a Jeremias logo que ele chega até a casa do oleiro. Porque quando ele desce, a casa do oleiro geograficamente ficava próxima a uma porta dos muros da cidade de Jerusalém. Essa cidade que havia pelo menos 12 portas, a uma porta específica que estava próxima da casa do oleiro. E qual era esta porta? É a considerada porta do monturo, porta do lixo ou porta do lixão. Neste lugar em que se dá acesso para o lixão da cidade, que há tempos atrás era chamado de Vale dos Filhos de Rinom. Neste lugar, aonde se era colocado todo o lixo, tudo que não presta, tudo que não valia mais nada, era se arrancado da cidade e colocado dentro deste lugar, para lá ser incinerado. Neste lugar era se colocado de modo estratégico alguns pontos de enxofre, para que o fogo, quando estivesse aceso no lugar, não se apagasse, mas ele continuasse vivo. É neste lugar em que Jesus no Novo Testamento se refere, falando a respeito de inferno, Guiena, para dizer que no inferno o fogo não se apaga, a tormenta ela é permanente. E neste lugar é um lugar de ser incinerado o que não presta. Mas claro que além do que não presta, este lugar é comparado a um lugar de sacrifícios de crianças. Mas vai além, porque ainda neste lugar os homens da cidade de Jerusalém, que esmolavam, que eram cegos, coxos, aleijados, homens que não tinham uma família influente, homens que não tinham dinheiro. R.N. Champlin diz que o seu lugar de sepultamento não era no cemitério que todo mundo era colocado, mas o seu lugar era exatamente neste lugar, em que é comparado ao Vale dos Filhos de Rinom, no monturo, no lixão da cidade de Jerusalém. Então, o homem que não tem uma família influente, não tem nome na cidade, e ele esmola, ele é colocado neste lugar, e este lugar está literalmente ao lado da casa do oleiro. Só que quando Jeremias está descendo para este lugar, Deus já estava falando com Jeremias. E o que Deus estava falando com Jeremias é que quando Jeremias chega, ele consegue ver que na frente da casa do oleiro está um lugar onde é colocado tudo que não presta. É se colocado um lugar em que não vale mais nada. É colocado lá para quê? Para ser incinerado. Porque para o homem, já que não presta, incinera. Para o homem, já que não presta, coloca
coloca lá para ser esquecido, mas dentro da casa do oleiro, Deus estava montando um paralelo para Jeremias. Para o homem pode ser descartável, para o homem pode ser incinerado, mas para mim não vai ser incinerado, para mim não vai ser descartado, porque da mesma argila que se quebra, da mesma cerâmica que se quebra, eu vou levantar e vou refazer um vaso na minha mão. Para o homem pode ser quebrado, para o homem pode ser incinerado, para o homem pode ser desprezado, mas o Senhor está falando conosco aqui nesta manhã: eu não te desprezo, eu não te lanço fora. Eu digo, o lugar da minha presença é o lugar da tua restauração, o lugar da minha presença é o lugar de eu te levantar, o lugar da minha presença é o lugar de eu te colocar de pé, o lugar da minha presença é o lugar onde o meu nome se... Ei, chora calamahaya, séria calamahaya. O homem pode querer desprezar a tua casa, mas o Senhor está dizendo: é esta casa que eu vou levantar. O homem pode querer desprezar o teu ministério, mas o Senhor está dizendo: é este ministério que eu vou levantar. É este ministério. Ele desce. No ato da descida, Deus já fala com ele. Só que quando Jeremias ele entra, ele percebe que o oleiro estava trabalhando. A expressão com que ele utiliza é: o oleiro estava trabalhando sobre as rodas. Essas rodas, a Bíblia de Jerusalém, da editora Paulus, diz que havia a especificação delas. Estas rodas, é uma especificação de pelo menos 2 definitivas pedras que eram colocadas na parte inferior e colocadas na parte superior, para que assim o oleiro pudesse trabalhar sobre as 2 rodas, uma roda inferior e uma roda superior, uma roda superior e uma roda inferior. E nestas 2 rodas, Jeremias, quando chega, ele vê que o oleiro está trabalhando sobre elas. Na roda superior, a especificação é que o oleiro trabalha com as mãos, apalpando, modelando, dando forma, dando molde. Na roda superior ele faz com a mão, mas na inferior o oleiro trabalha com os pés. Ele amassa o barro, ele pisoteia o barro, ele vai colocando os pés sobre o barro. A especificação para o oleiro do hebraico é Yossé, Yassá, que significa moldar e formar. O oleiro, antes de trazer para casa, com o desejo de moldar e formar, ele precisa ir em busca da argila, do barro. Nesta época havia mais de 200 tipos de barro, 200 tipos de argila, mas a especificação com que este oleiro procura a argila para ele elaborar, para ele fazer, para ele modelar, para ele formar, é a especificação de: eu vou procurar. Mas aonde é que o Senhor vai encontrar?
eu vou para o meio do monturo, eu vou para o meio do lixão da cidade, e é neste lugar que está o endereço do barro e da argila, que eu quero moldar e formar para ser vaso. Aqui eu encontro a graça revelada na figura do oleiro. Por quê? Porque o oleiro tem mais de 200 tipos de barro para ele fazer o vaso que ele quer. Mas o lugar, o endereço em que ele procura alguém para ser vaso é no meio do lixão da cidade, é no meio do monturo da cidade. Aonde ninguém quer ir, ele vai. Aonde ninguém quer tomar o vaso na mão, ele vai. Ele diz: é no lixão que eu vou, é na sarjeta que eu vou, é no meio dos drogados que eu vou me revelar, é no meio do alcoólatra que eu vou me revelar. Eu vou mostrar a minha graça indo atrás de você, eu vou mostrar a minha graça indo lá, vou te pegar, vou te levantar. O oleiro te achou onde ninguém queria te achar. O oleiro te encontrou onde ninguém ia atrás de você. Alguém olhava e dizia: o que vai ser desse aí? O que vai ser dessa aí? Mas o oleiro olhou com a graça e disse: eu vou fazer vaso. Eu vou fazer vaso. Eu vou fazer vaso. Aleluia. Eu vou fazer vaso. O oleiro te pegou lá. Ai, a Sôria. Ei, Calabaia. Quando ninguém queria investir em você, o oleiro investiu. Quando nenhum banco da terra quis fazer um investimento em você, o banco celeste olhou e disse: a matéria é fraca. Oramaia, a matéria é frágil. Mas eu vou pegar ele, eu vou pegar ela, eu vou levar. Eu vou investir nele, mas é fraco, mas eu vou fazer. Eu vou investir nela. Senhor, é fraco demais, ele vai quebrar. É ele que eu vou levantar, é ela que eu vou levantar. Recebe o levantar de Deus aí agora. Recebe a graça de Deus te levantando aí agora. Oh Deus, ele pega, traz para casa. E é neste lugar que o oleiro vai trabalhar, numa roda superior e numa roda inferior. Eu vou te arrancar para trabalhar na roda superior e inferior. Mas o detalhe lindo, irmã Milka, é que o oleiro não começa trabalhando na roda superior. O oleiro começa trabalhando na roda inferior. Eu te arranquei do lixo, mas eu vou começar a trabalhar não na parte superior. Eu vou trabalhar na inferior, eu vou te amassar, eu vou pisar, eu vou triturar, eu vou te colocar para passar pela moenda, porque o processo para receber o trabalhar da roda superior só pode vir se passar pela parte inferior.
E detalhe, é que cada vez que eu aceito a roda inferior, Ele está me dando a oportunidade de receber o trabalhar da roda superior. Ninguém é moldado como vaso na roda superior. Ninguém é formado como vaso na roda superior, se primeiro não passar pela roda inferior. Embaixo Ele te amassa, embaixo Ele te tritura, embaixo Ele vai pisando você. Mas cada vez que Ele vai pisando, Ele está te dando uma oportunidade. Eu te amasso hoje, mas amanhã eu vou te formar. Eu te amasso hoje, mas amanhã eu vou te modelar. Eu te amasso hoje na roda inferior, mas a superior vai chegar na tua vida, de modo que alguém, quando passa pela roda inferior, começa a dizer para ele, nos barulhos que a argila faz, está doendo, está difícil, me tira da roda inferior. Mas ele está dizendo, cada vez que você está próximo aos meus pés, eu estou te dando a oportunidade para ser vaso. Tem gente querendo ser vaso, mas quer sair do pé do oleiro, quer ser vaso, mas deixa o lugar da roda inferior. E ele está dizendo, quer ser vaso, vem para a roda inferior, vem para a parte de baixo, vem para a oração, vem para a intercessão, vem para o clamor na minha presença. Porque cada vez que você está perto dos meus pés, eu te amasso. Aleluia. Ele trabalha embaixo para depois trabalhar em cima. Quando ele vai trabalhar em cima, ele começa a modelar com a mão, vai apalpando a matéria, vai tocando a matéria. Só que há um detalhe, é que a argila fraca, toda vez que recebe o apalpar das mãos de quem está lhe moldando e formando, fica-se cravado na matéria específica da argila. Os dedos de quem apalpa, os dedos de quem forma. Oh meu Deus, depois do processo da roda inferior, o processo da roda superior vai te deixar marcado. E calaia, Jeremias forgia, Jeremias calabaia. O oleiro só está te fazendo passar por esse processo inferior, porque o desejo e o propósito final dele é te deixar marcado. Quem olhar vai ver a marca, quem contemplar vai ver a marca. Lembra de como Jacó desce ao val de Jaboque? Jacó desce andando normal, a perna está normal, mas depois de ele passar pela marca de Deus, ele começa a carregar sua marca na própria coxa. Deus lhe tocou, Deus lhe tocou com uma mão. Depois de passares por esse processo, Deus está tomando a minha boca para falar com alguém. Depois de passares por esse processo, você não vai sair da mesma maneira que entrou. Você vai sair marcado de lá. Eu vou te marcar. Eu vou te marcar na minha olaria. Orabaia! Eu vou te marcar. Já parou para pensar o que é que liga a roda superior à inferior?
Tendo em vista que todas as vezes que o oleiro trabalha em uma roda, a outra gira simultaneamente. Ora, como isso pode acontecer? Como isso pode ocorrer? O que liga? O que faz uma estar interligada à outra? Eu pesquisei. E eu descobri que entre a roda de cima e a roda de baixo há uma espécie de uma engrenagem no meio, que liga a roda de cima à de baixo. E o que faz isso? Uma engrenagem feita através de uma madeira no centro, liga a pedra superior à pedra inferior, de modo que a aplicação que se dá é: sem a madeira no meio, não tem ligação da roda inferior com a roda superior. Sem a madeira não tem projeto de vaso. Sem madeira não tem ninguém ter como ser vaso. Mas aí quando o oleiro viu que tinha impossibilidades, o oleiro disse: se eu colocar uma madeira no meio, eu vou ligar a roda de cima, a roda de baixo. Os céus estavam distantes demais, a terra estava desligada da roda superior, mas o oleiro do universo olhou para a história e disse: se eu colocar uma madeira no meio, se eu colocar uma madeira no centro, o que é que vai acontecer? O que é que vai ser? A roda de cima vem influenciar a de baixo. Sem cruz não tem avivamento, mas ainda enquanto tem cruz, tem avivamento para nós. A gente está numa manhã de consagração, de intercessão diante de Deus, e eu preciso falar o que Deus está falando ao meu coração. Enquanto a madeira estiveres longe da tua vida, a roda superior não vai influenciar na roda inferior. Não vai ter ligações, não vai ter nada que se cruza. Mas a partir do momento que você colocar a cruz como centro da tua vida, você vai ser modelado para ser vaso. Deus vai lhe usar com dons, Deus vai lhe usar na profecia, Deus vai lhe usar na palavra da sabedoria, Deus vai lhe usar na palavra da revelação, Deus vai lhe usar nos dons de curar, Deus vai lhe usar com a manifestação da glória. E o que Deus está dizendo para alguém é: enquanto houver a madeira, eu vou colocar. Enquanto houver a madeira, haverá avivamento sobre a tua vida. Meu Deus do céu. Oh, meu Cristo. Só que Jeremias diz que quando ele está contemplando o oleiro trabalhando, o vaso se quebrou. Ora, esta expressão bíblica não diz que o oleiro quebra. Esta expressão bíblica não se refere à utilização de uma ferramenta inapropriada. Esta expressão bíblica, o oleiro revela, Jeremias revela, melhor dizendo, que é o vaso que está se quebrando quando está recebendo o molde de cima, a forma de cima. É possível
está sendo forjado e se quebrar. É possível estar sendo formado e se quebrar. Mas o que eu acho lindo é a expressão de Jeremias do versículo 4. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos, aos olhos do oleiro fazer. A expressão bíblica daqui tenho em mãos diz: e ele o refez, conforme lhe pareceu bem aos olhos fazer. Ora, se ele se quebra, o oleiro tem um propósito original na primeira vez. Na primeira vez que ele está modelando, este é um propósito original. Eu vou fazer obedecendo a minha arquitetura. Mas quando se quebra, o texto diz que o oleiro fez conforme lhe pareceu bem aos olhos fazer. Ora, quando se quebra, perde o propósito da originalidade inicial. Mas mesmo quebrado, qual é o lugar em que o vaso está? Nas mãos. E quando ele vê quebrado, o que ele pensa? Perdeu a originalidade do primeiro estado. Mas eu vou refazer conforme me parece bem. Quem disse que porque está quebrado eu vou desistir? Quem disse porque perdeu a originalidade da primeira vez, eu não vou mais fazer. Eu vou refazer conforme me parece bem aos olhos fazer. Essa expressão bíblica aponta para perde a originalidade da primeira vez, mas quando o oleiro está para refazer, o seu desejo é fazer uma obra maior do que a da primeira. O seu desejo é fazer um propósito maior do que o do primeiro. Eu me lembro de Ageu no capítulo 2, no versículo 9, para alguém que entrou aqui: a glória desta última casa vai ser maior do que a da primeira. Se quebrou e o inimigo está dizendo Deus desistiu. Se quebrou e o inimigo está dizendo não vai mais ter jeito. Se quebrou e o inimigo está dizendo Deus não vai trabalhar mais. Mas o Senhor toma minha boca para dizer para alguém: se quebrou, está quebrado, mas eu vou refazer em uma glória maior, em um estado maior, em uma restauração maior. Irmãos, Deus sabe o quanto eu temo ao meu coração falar palavras de efeito para alguém. Eu prefiro ficar com a Bíblia, e através dela o Senhor me manda dizer para alguém aqui: você se quebrou do propósito original. Você sabe que já não é mais aquele vaso. Mas eu estou olhando para você quebrado. E o meu desejo é: vou colocar caco por caco no lugar. Eu vou refazer de uma matéria ainda melhor. Porque quando o oleiro ele tem que reparar o vaso que se quebra, ele utiliza um segundo tipo de barro. Uma matéria um pouco mais nobre, uma matéria um pouco melhor, para reparar e colocar sem defeito nenhum. Aleluia! Essa matéria melhor, esta matéria nobre, é o próprio Espírito de Deus. E o Senhor dizendo: eu vou te fazer de uma matéria, eu vou te colocar de pé, eu vou glorificar o meu nome.
o meu nome será glorificado através da tua vida. Eu vou encerrar. Eu não vou ater nos detalhes com que Paulo fala a respeito do tesouro. Mas apenas quero me ater no detalhe que os tesouros que tem dentro, prata, ouro e pedra preciosa, que o oleiro resolve colocar dentro. Claro, irmãos, estava me esquecendo. Que o oleiro tira o barro, a matéria do monturo, do lixo, do que Jesus chama de inferno. Tira ele de uma vida de inferno. Leva ele para a casa do oleiro. Só que a finalidade é de tirá-lo da casa do oleiro e levá-lo para Jerusalém. O processo: te tiro do inferno, te coloco na minha casa, te moldo, te formo, porque a finalidade é que você seja apresentado em Jerusalém. Só que aqui tem um detalhe, é que quando está saindo daqui para ir para lá, o oleiro olha e diz: eu vou colocar uma coisa preciosa dentro, para ser apresentado lá com tesouros por dentro. Ouro. O ouro, segundo os historiadores, colocado dentro da matéria do barro, próximo a uma lamparina, uma candeia, faz com que o brilho dele interno comece a ressaltar na boca do vaso por cima. A áurea toma conta da parte superior do recipiente, de tal modo que este recipiente ele é influenciado pelo brilho que o ouro tem e que está dentro. De modo que a aplicação que se dá é: a matéria interna influencia a externa. Como Paulo diz, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, este corpo de barro, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Paulo estava referindo aos irmãos e trazendo a eles a mente que a matéria interna influencia a externa. O corpo deseja ser revestido. Ora, se Paulo assim levanta esta fala, Paulo está ligado de modo direto a João no Apocalipse. Porque no final do livro, capítulo 22, o anjo diz a João: encerra as palavras deste livro. E quando João diz eu encerro, João escuta um brado da matéria interna, chamada espírito, dizendo: Maranata, 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 Maranata. O espírito gemendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só que João diz que ele escuta a matéria externa agora fazendo coro à interna, porque a matéria externa influenciada pela interna começa a dizer também: Maranata, Maranata.
Ora vem, Senhor Jesus. O que o Senhor está falando para nós aqui nesta manhã é: meus amados irmãos, a matéria interna chamada Espírito Santo quer influenciar a nossa matéria externa. O Espírito quer influenciar a nossa vida. O Espírito quer tomar a nossa vida. O Espírito quer tomar a nossa boca. O Espírito quer tomar nossas ações. O Espírito quer tomar nossa mão. O Espírito quer tomar os nossos pés. O Espírito Santo quer se mover através da nossa vida, meus amados irmãos. E o Senhor me manda dizer para alguém aqui que está querendo reter a ação do Espírito: eu vou lhe tomar, eu vou lhe tomar, eu vou lhe tomar, eu vou lhe tomar, e eu vou fazer com você o que eu quero fazer. Eu vou te levar para visita, eu vou te levar para as casas, eu vou te levar para a mentoria, eu vou te levar. Um minuto de glória a Deus dentro desta casa. Um minuto de glória a Deus dentro desta casa. Só quem pode dar glória